Olá, eu sou Tati Carvalho, bem-vinda com a nosso prêmio e mais um bate-papo com o especialista. E hoje eu tô com a psicóloga Ludmila, que mandou avisar que é hoje. Oi, Lud, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada pelo convite, né? Esse bate-papo. Sei que é um projeto que vocês estão aí começando com todo o gás. E tenho certeza que vai ser muito sucesso, ainda mais porque as pessoas estão carecendo de informação e informação passada com leveza, né? A gente vê muitas lives, muitos bate-papos, muito mais uma pegada de teoria, e a gente não quer muita teoria, a gente quer, vamos assim, né? Vamos no cotidiano, o que a gente já passou. Então, acho que tem tudo para dar certo. Ai, que bom, muito obrigada. Sou super feliz com esse nosso bate-papo de hoje. E eu sei que a gente marcou quantas vezes? Umas 3, 4 vezes, né? Uma ela casou, gente, a outra ela tá de férias, a outra ela tava viajando. Então, assim, é uma pessoa muito requisitada que, enfim, hoje eu consegui, ó. Hashtag Coração Supremo. Mas aí a pergunta que não quer calar. Quem é Ludmila, que mandou avisar que é hoje? Essa é uma pergunta que a gente já muito escutou, quem já participou de processo seletivo, muitos perguntam, quem é você? E aí a gente tem essa dificuldade, né? Poxa, quem sou eu? Muitos que saem, sou Ludmila Guimarães, ok, já começou bem o nome, né? Então, assim, Ludmila Guimarães, psicóloga, formação, né? Tem mais de 15 anos que eu me formei, tenho especialização em gestão de pessoas. Tenho também especialização na parte de psicologia clínica, mas com abordagem de terapia cognitiva, e ao longo da minha trajetória sempre atuando em RH de empresa, e atualmente estou num setor que lida com carreiras dos estudantes e egressos da instituição que eu trabalho aqui em Salvador. Perfeito. Ó, gente, essa é a minha trajetória, bem resumida. Bem resumida, muito bom. Ó, a gente se conhece, sei lá, não sei quantos anos a gente se conhece. Eu só tô fazendo bate-papo aqui com pessoas da Bahia por enquanto, né? Porque eu tô aqui no Rio, mas eu conheço a Ludmila já de Salvador, foi onde a gente se conheceu. A gente trabalhou juntas no departamento de recursos humanos de uma empresa em Salvador. E hoje eu tô aqui fazendo esse bate-papo com ela porque eu sei que é uma hiper mega power profissional e acho que vai agregar bastante o nosso papo de hoje, nosso bate-papo de hoje, que vai ser sobre carreira e recolocação no mercado de trabalho. E aí, Lud, a primeira pergunta que não quer calar, né? Ficar desempregado nessa pandemia é, assim, um baque para todo mundo. E como que você dá esse conselho? Como que você coloca isso para as pessoas, para quem está ficando desempregado em plena pandemia? Bem, acho que pega todo mundo de surpresa, né? Mesmo se não fosse em pandemia, a gente já fica desesperado, porque vem logo na cabeça. Tenho contas para pagar, tenho família para sustentar, e em pandemia isso engrandece, né? Você toma uma proporção muito maior, porque hoje o cotidiano do trabalho, né, mudou totalmente. A mudança começou nessa nova rotina de trabalho. Hoje em dia a gente não tem mais um lugar físico para trabalhar. Hoje as nossas casas, né, os nossos cômodos se tornaram o nosso ambiente de trabalho. Já começou, né, essa primeira adaptação. Então, perdi o trabalho, e aí? Né, eu acho que primeiro é a gente pensar, né? Eu acho que o primeiro passo é pensar na nossa carreira. Né? Eu vim até aqui, construí a minha história até aqui, estou feliz com isso, né? Recentemente eu tive um papo com a professora, né? Você deve conhecer, Renata Mussi, então, sim, é minha amiga, você, né? Quem diz que a gente não consegue fazer amizades no trabalho, sim, é possível, então a gente aqui é a prova viva disso. Então, assim, a gente conversando, e eu acho que isso se torna muito mais, bate muito mais forte quando a gente parece que está perto dos 40. Parece que vem assim, antigamente eram os 30, né, dos nossos pais, e como a expectativa de vida do brasileiro cresceu, né, ampliou, então para a gente está vindo aos 40. Então vai vir uma crise, aí a gente perde o trabalho, a gente se questiona, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou no caminho certo? É um momento que eu tenho de reorganizar, traçar novas metas, pegar uma nova rota. Eu costumo fazer uma relação da nossa carreira como um Waze, né? A gente coloca lá o destino que a gente quer chegar, e o Waze vai nos dando rotas fáceis
e rotas, né, que são mais difíceis. Às vezes aprende a enfrentar um engarrafamento, então, mas todas são válidas. Então, não é dizer assim, meu Deus, errei até agora. Não. Você construiu a sua vida profissional até agora, tentando acertar. Então, agora, o que a gente está pensando, né? As pessoas nesse momento, é um momento realmente de reflexão. Não só pessoalmente, mas também profissionalmente. Então, muitos que perderam o emprego se questionam se está indo no caminho certo, e aí diz assim, não estou conseguindo, minha área está saturada, não estou conseguindo me recolocar. Então, aí que vem os projetos que ficaram para trás, porque a gente vai numa rotina meio que, né, um rolo compressor, a gente não vai fazendo meio que também no automático, não pensa muito, às vezes a gente para de se especializar, a gente para de fazer curso, e a gente não pode deixar de se especializar, porque as informações são rápidas, né? O que antes, há 5 anos atrás, era uma coisa, agora não é mais a mesma coisa, né? Para quem em determinadas áreas essa transformação é muito mais célere, como contabilidade, que a gente sabe que tem, né, as leis, e se você está na parte tributária, então isso, você tem que ficar, eu vou dizer, né? Tem que comer livro, né, comer lei, e por aí vai. Então são coisas que a gente tem que repensar nesse momento de trabalho, sim. É a primeira coisa que a gente tem que refletir, né, o caminho que eu percorri até agora, o que deu certo, a gente permanecer, né, nesse caminho, mas e o que deu errado? O que poderia ter feito de diferente? Eu acho que nesse primeiro momento é refletir. Então, e aí? Refletir, sei que eu estou indo, aí vão 2 vertentes, eu sei que estou indo pelo caminho certo, então é continuar investindo na tua carreira. Então, qual é o investimento? Eu investi em especialização, investi em cursos, que hoje o que tem mais nesse momento de pandemia foram cursos ofertados de forma online e gratuito, a gente sabe disso. É um momento também que a gente tem profissionais para isso, na verdade, né, também, que são os coaches de carreira. Então, você que já tem sua especialização em coach, né? Então, assim, tem aí um excelente profissional que vocês podem buscar. Então, ver, né, traçar um caminho. Nossa vida, faça sempre essa relação. É um Waze, né? É uma rota, é uma trajetória que a gente vai, desde o momento que a gente escolhe a profissão, né? Não necessariamente a gente vai trabalhar nessa profissão. Tem muitas pessoas que começam, vê que na lida não é muito aquilo que queria, então parte para uma outra profissão. Então não é um erro, né? O negócio é que existe muito mais cobrança da gente do que do externo. Então, verdade, assim, verdade. Se especializar no caminho. Eu tive essa situação agora, né? Eu sempre tive esse projeto do Supremo, né? Eu sempre tive essa consultoria, eu já fazia essa consultoria mesmo trabalhando. Então, assim, eu uni o útil ao agradável, não me deixei me abater nessa época, né? Porque se outras pessoas que eu conheci ficaram realmente desesperadas, como você fala, né? Ela tem conta para pagar, então tudo isso influencia no nosso psicológico em relação a ficar desempregada nesse período. Mas acho que você disse tudo, e aí eu parto para uma outra pergunta, que aí é essa pergunta aqui que eu tô verificando meu script, o que você acha, assim, qual a melhor plataforma de procurar emprego, de você se vender, de você se mostrar que você está no mercado de trabalho, que você que está nessa área? O que é que você indica, assim, para as pessoas que estão nos assistindo? Aquela plataforma que todo mundo já conhece, né? Mark Zuckerberg, que eu diga. Então tem aí o LinkedIn, né? O Facebook, muito tempo atrás, quando ele foi lançado com o propósito do que é hoje o LinkedIn. Só que as pessoas, né, tudo é o que a gente faz das coisas que a gente utiliza. Então, terminou sendo mais um diário, né, e deixou de ter esse cunho profissional. Então, veio o LinkedIn em substituição a isso, e graças a Deus, as pessoas estão conseguindo utilizar essa ferramenta de forma adequada, se promovendo profissionalmente, sim. Então, lá você consegue fazer testes que o próprio LinkedIn ele fornece de maneira gratuita, Excel, PowerPoint, outros mesmo de autoconhecimento. Parte muito da primeira pergunta que você fez, né? Quem é Ludmila? Então, a gente, até mesmo para se promover, para a gente falar da gente, para falar do nosso profissional, do nosso âmbito profissional, a gente também precisa se conhecer um pouco da nossa história, né? Então, é importante esse autoconhecimento, sim,
porque faz com que você também fique mais seguro para falar de si e falar do que você tem para oferecer para aquela vaga que você está tentando se candidatar. Então, o LinkedIn é uma excelente plataforma, tem a versão gratuita, tem a versão paga. Então, nesse momento de pandemia, aí vem, né, o que a gente também precisa fazer? Organizar financeiramente. Então, teve uma rescisão, né? Então, não gasta tudo, coloca, porque você vai precisar de uma reserva para conseguir fazer cursos que você queira fazer, né? Se atualizar e também, até mesmo, investir numa plataforma que seja paga. Então, a gente precisa ter essa gordurinha aí, essa capa de gordura para poder fazer essas coisas, né? Então, você falando isso, eu sempre tive, mesmo empregada, eu sempre fiz uma reserva financeira de eu me sustentar pelo menos de 2 a 3 meses, sabe? Tipo assim, se der ruim agora, e eu tenho essa reserva lá. Então, isso era de praxe eu fazer sempre na minha vida, entendeu? Desde quando primórdios eu trabalho, eu faço esse colchãozinho aí, porque assim, no ruim, tem lá um tiquinho lá que pode me socorrer, né? Verdade, é uma ótima dica, verdade. Não, e isso assim, você tá falando, não é demagogia, viu, gente? Assim, eu conheço Tati, se eu tenho 15 anos de formada, é quase isso. Porque... Aí vocês vão começar a juntar, né, as idades, né, enfim, somos novinhas. Então, assim, ela sempre foi assim, regrada, e eu acho que, assim, as pessoas precisam ser regradas. O brasileiro, ele não tem essa cultura de economizar. Se a gente ganha um 13º, a gente nem recebeu ainda, a gente está gastando por conta já. E aí chega esses momentos mesmo de aperto. A gente não pode ficar contando só com seguro-desemprego porque é uma merreca, né? A gente sabe disso, porque é proporcional ao que você ganhava, enfim. Então, e você tem contas que você precisa pagar, que você fez na época que você tinha um ordenado, né, alto, e aí essa gordura, né? Minha mãe sempre diz o seguinte, 10% do que você ganha, você precisa guardar. Então, tenta fazer um esforçozinho. Ludmila, não consigo guardar 10%. Guarda um mínimo. Se você não consegue guardar 100, guarda 50, guarda 20, mas guarde. Eu acho que tudo é o hábito, se a gente começar por algum caminho, momento, né? A dieta, a gente está querendo na primeira semana matar alguém, porque a gente está lá com restrição, mas o hábito aí vai passando a primeira semana, a segunda, a terceira, e depois você vê aquilo como normal. O que você antes gostava, você já não gosta mais, porque você já não vê mais sentido naquilo. Então, enfim, eu acho que tudo é a forma como a gente interpreta aquilo que, né, acontece na nossa vida. Eu acredito muito nisso. Não é porque eu sou psicóloga, acho que a gente precisa colocar isso, né, internalizar porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Né, você vê que nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego, mas muita gente se reinventou. Poxa, virou... Pô, então, você é uma prova viva disso, né? Você já tinha essa vontade, você já tem esse carisma, sabe falar bem. Poxa, por que não eu começar a ser dona do meu nariz, a ser dona do meu próprio negócio? Isso mesmo. Então você é uma prova viva disso, assim como tantos outros. A gente vê aí, se a gente ligar no YouTube, ligar a televisão, você vai ver pessoas inúmeras, de pessoas que têm nível superior, pessoas que não têm nível superior, tendo que se reinventar nesse momento, então conseguindo. E às vezes estão ganhando até mais do que ganhavam quando estavam empregados, né? Não estou ganhando nada ainda. Então, brincadeira à parte. Eu já trabalho com isso há muito tempo, então eu já colho esses frutos de consultoria de carreira há muitos anos, né? Eu acho que agora eu estou me aprofundando mais e muito mais, e levando... porque pela internet a gente abrange o mundo, né? Então eu estou levando tudo isso a mais pessoas agora, mas as pessoas que estão aqui ao meu redor, as pessoas que me conhecem, já sabem desse meu trabalho e é muito bacana, e eu acho que eu agora só estou fazendo plus, né? O update de tudo isso, colocando tudo mais profissional, colocando muito mais prazeroso, porque é uma delícia fazer isso. Mas aí, Lud, vem para a terceira pergunta, quais são os principais erros que as pessoas cometem em relação a se recolocar no mercado de trabalho? Olha, eu também na época, junto com você, eu era muito recrutadora, e as pessoas se vitimizam, né? Então as pessoas tendem a fazer isso, a vender o peixe delas de forma muito errada. E você, assim, que está nessa área, quais são, assim, os principais erros que você acha que as pessoas que estão assistindo não vai cometer, porque, tu deu essas dicas tudo aí?
Bem, eu acho que assim, né, eu até sinto falta dessa parte de recrutamento, estava falando com Renata, que é uma coisa, a gente precisa, assim, nesse momento, o que a gente sabe fazer bem? Né? Então, aí eu me perguntei, e depois eu fiquei pensando, e eu mesmo depois eu consegui responder, né, porque às vezes tem perguntas que a gente faz que a gente não consegue responder. Então, aí eu falo assim, gente, tá aí, eu recrutava pessoas muito bem, né, e sempre gostei da parte de RH de empresa, não é RH de consultoria, que é aquela coisa muito mais mecânica. Eu gosto de ver a pessoa desde o início, acompanhar como é que ele, né, ele conseguiu ascender na carreira, e aí nessa empresa a gente via de tudo, né, em processo seletivo a gente vê de tudo, a gente percebe, não é só o que a gente fala, mas o não dito, né, o nosso corporal, o nosso corpo fala, né, isso aí para mim o que eu estou falando aqui não é uma novidade para quem for escutar. Então a gente tomar cuidado com a forma como a gente se apresenta, acho que é um dos erros, né, a gente tem que fazer o balanço, né, ninguém vai para a praia de terno e gravata. Perfeito. Então a gente tem que ter, primeiro ponto, a gente tem que utilizar o bom senso. Então eu vou para uma entrevista de emprego, minha vestimenta não é nada de marca, você não precisa usar nada de marca para se vestir bem. O menos é mais. Então, é uma maquiagem mais leve, não é uma maquiagem que você vai para balada, né, que é uma maquiagem mais carregada, o olho é mais carregado. Não, é uma coisa mais leve, o tom do batom. Estou dizendo isso para as mulheres. Para os homens, uma barba bem feita, né, um cuidado. É aquela coisa como se... A gente tem que se preparar para uma entrevista como se a gente fosse para um encontro. Então, a gente quer, impressionar. Né? E como é que a gente impressiona? Sendo esparafatosa, né? Ou sendo uma coisa mais comedida, mais contida, né? Falar, pensar antes de falar. As pessoas às vezes querem, né? Parece que não tem filtro, querem falar de forma, né? bem sem filtro mesmo. E aí termina cometendo. E um ponto, deixa eu te interromper, desculpa te interromper. E um ponto, e quando as pessoas mentem, assim, descaradamente na nossa cara, assim, tipo, né? É muito ruim. Mas você percebe. Eu ensino o tempo todo aqui no meu canal de que a mentira tem perna curta e ela pega assim, ó, rapidinho, num feeling do recrutador bom, ele já foi eliminado, né? Eu acho que aquelas velhas mentiras e as velhas frases feitas, clichês, montar um robozinho ali, eu acho que também é uma das partes que as pessoas mais pecam no recrutamento e seleção. Tu acha isso também? Sim, e aí vem para uma outra coisa que também, né, me suscitou com essa sua colocação. Muita gente paga caro para um profissional para poder se preparar para um processo seletivo. Não tem. Para mim é gasto de dinheiro. Né? Eu acho que assim, eu tenho vergonha de falar em público, então o processo seletivo, né, uma das etapas parte por uma entrevista. Uhum. Então, se eu tenho vergonha de falar em público, eu preciso trabalhar isso em mim. Vale eu procurar um profissional para trabalhar, né, isso em mim? Vale. Eu não estou dizendo que seja psicólogo. Tem muitos aí, né, que ele chama cursos de PNL, cursos de oratória, porque eu já vou destravando isso. Agora, curso, pessoas vindem dizendo que é curso para se preparar para o processo seletivo. Gente, processo seletivo é único. O processo seletivo para uma empresa X vai ser diferente de um processo seletivo para uma empresa Y. As perguntas vão ser diferentes, até também porque o recrutador é uma pessoa diferente. Então, é como você colocou, existe o feeling do recrutador, e que não pode ser levado, né, não pode ser desconsiderado nisso. Eu botava os recrutadores tudo numa saia justa, né, eu acabava fazendo a entrevista para ele e eu trocava tudo. Mas aí eu vou linkar agora uma pergunta que eu ia te fazer, mas você acha válido realmente, quando uma pessoa assim, tem um despreparo realmente de se recolocar no mercado de trabalho, uma avaliação do currículo? Porque eu falo isso porque eu sou uma dessas profissionais que a gente tem essa ajuda, que a gente faz essa consultoria, e eu sempre, minha vida, eu fiz isso, eu ajudei pessoas a se recolocar no mercado de trabalho pelas deficiências que ela tem, e não preparar a pessoa lá mecanicamente dizer. É porque como você falou, cada recrutador
as perguntas são diferentes. Eu estou fazendo uma série bem bacana, vai sair no canal, e eu não sei se já saiu, nem sei quando que vai sair esse nosso bate-papo aqui, mas eu estou fazendo uma série bem bacana que são as perguntas de praxe da entrevista de emprego, e assim, não existe uma resposta certa, existe uma resposta de cautela, existe uma resposta de responsabilidade do que você está vendendo, do que você está falando, né? Então, assim, você concorda que às vezes um candidato ou alguém que está se querendo recolocar, e aí se colocar para você procurar um profissional para poder você ajudar nessa área, você concorda, discorda, como que é? Concordo, porque na verdade ele vai trabalhar vários âmbitos, né, para te preparar para um processo. Então desde um currículo. Então o que eu fazia, por exemplo, né, com os meus estudantes, que tinha esse tipo de serviço, né, a gente ofertava ele. Então, o que a gente fazia? Às vezes eu pedia para ele gravar um vídeo. Faça um vídeo. Hoje em dia a gente não está agora com o vídeo currículo. Sim, sim. Então faça um vídeo, né, os processos seletivos de grandes empresas multinacionais, tem uma parte que é você se apresentando, falando de você em vídeo. Porque dali você consegue extrair uma multidão de coisas. Então, com isso eu conseguia captar alguns vícios de linguagem, né, postura. Então, isso, um profissional que trabalha com outplacement possivelmente ajudaria. Então, depende, é igual a abordagem na psicologia, né? Todas, né, cada uma tem a sua particularidade, mas todas estão ali imbuídas em ajudar aquele ser humano que está em sofrimento. Agora, a forma como isso vai ser feita vai depender de cada profissional e de cada abordagem que vai ser aplicada. Então, não dá para dizer que é uma receita de bolo. Então, todos os profissionais de outplacement vão fazer dessa mesma forma. Não. Então, depende de cada sujeito, né? O que você me traz. E também, no assim, momento a gente orienta, a gente faz toda essa consultoria, mas o nervosismo, quando chega lá na hora, é o que atrapalha muito, às vezes, os candidatos e que não conseguem desenvolver plenamente numa entrevista de emprego, né? Que é também muito forte isso, né? Às vezes, eu já tive candidato, às vezes, de eu parar um pouquinho, beber uma água, volta, porque eu sentia que ele estava tão nervoso que ele precisava de 5 minutinhos para poder se colocar no lugar dele lá de novo e volta, porque o recrutador, ele percebe tudo isso, né? Então... Mas tem uns que são muito perversos, né? Eu ia te falar isso. Tem uns entrevistadores que a gente já entra na sala, tipo assim, vou te ferrar. Tu não vai conseguir essa vaga. Já fica assim nesse intuito. Por quê, gente? Eu não era assim, não. Pelo amor de Deus. Mas aí cabe uma reflexão. Se você tem um profissional trabalhando numa empresa que você está se candidatando a uma vaga, e o profissional que é de RH, recursos humanos, ou seja, cuidar do nosso capital humano, é dessa forma? Será que eu quero realmente entrar nessa empresa? Então a gente precisa também fazer esse tipo de pergunta, né? Porque se essa pessoa tá nessa posição, eu revertia, eu também avalio o recrutador, até a expressão corporal dele ia me dizer alguma coisa, né? E ele que vai vender a empresa, né? Eu geralmente, quando estava nessa parte de recrutamento e seleção, eu sempre dizia para os candidatos que aqui, ok, todo mundo tem a sua necessidade, estou desempregado, quero a qualquer custo, tá. Mas isso é igual um casamento, né? A nossa vida dentro de uma empresa é igual um casamento. Os dois têm que estar muito satisfeitos. A partir do momento que algo se quebra, será que vale a pena continuar? Porque alguém vai sofrer, né? E aí vai pela mão do mais forte. No caso, o empregador, ele tem essa, né? Ele tem essa questão de que é ele que lhe paga. Então, o poder está na mão dele, não em você. Né? Então, a gente precisa também ter essa análise, fazer essa análise, sim. Eu quero estar ali, essa empresa, de fato, coaduna com a minha ética, né? Porque a gente também precisa pensar nisso. Ética profissional. Então, não, a empresa não é correta. E aí? Se a empresa não é correta, ela vai exigir o quê do seu funcionário? Que ele também não seja correto. Então, e por aí é uma bola de neve, né? A gente tem que fazer, né, utilizar o bom senso, né, fazer essas reflexões, porque é importante. Ótimo. Ludi, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu amei. Adoro falar com você, né? Adoro.
Super feliz pro nosso bate-papo de hoje. E faz um resumão aí. O que é que você, assim, daria, assim, em poucas palavras, o que é que você diz para as pessoas que estão se recolocando no mercado de trabalho agora e que não bata realmente esse desespero? Fala um pouquinho pra gente. Cautela. Acho que a palavra, né, da vez, né, de ordem, nesse momento é cautela. Assim como você perder emprego, muitas pessoas às vezes se aventuram em novos ambientes de trabalho, estavam empregados e aí pedem demissão, será que foi a coisa mais certa? Então, assim, é a gente botar na balança, né, não é porque vai pagar R$ 200 a mais no outro, acho que dinheiro não é o que, não pode ser o seu objetivo de carreira, né? Claro, é uma consequência, mas você não colocar isso como ponto principal, quem dá mais, não é leilão. Porque naquela empresa que às vezes vai lhe pagar menos, mas vai ter um pacote de benefícios melhor, mas você vai aprender mais coisa. Então, eu acho que é botar isso, né? Não se desesperem. Eu sei que o momento, às vezes, gera, sim, desespero, mas a gente precisa ter lucidez, ter tranquilidade para conseguir pensar em estratégias para fugir disso, para sair disso. Porque o desespero só faz paralisar e fazer com que você cometa alguns erros que você não gostaria. Se você estivesse mais tranquilo, você não cometeria. Então, respirar fundo, pensar, sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Nada está perdido. Acho que a última coisa é a morte. Se a gente está vivo, a gente está aqui por algum propósito, né? E isso tudo que está acontecendo não é em vão, é para que a gente aprenda alguma coisa, né, se reinvente, né, surjam outras coisas bacanas, que a gente às vezes vai ser muito mais feliz, mas não deixem de investir em você. Então, perfeito. Aproveita esse momento de pandemia, que ainda estamos, né, até 31 de dezembro ainda está decretado um momento de calamidade pública, né, a pandemia. Então, não deixe de investir em você, não deixe de olhar para você, se redescubra, se reinvente e conta com o Supremo aí para poder, né, para poder alavancar a carreira de vocês com conteúdos bacana, passado de uma forma muito bacana também. Claro, né, com Tati tá aí, sempre traz coisas do cotidiano que quem nunca passou por isso. Né, então, possivelmente, aqueles que forem visual, né, assistir, vai se identificar, vai dizer assim, vixe, já estive nesse lugar aí. Mas também é um momento de se dar a volta por cima. Só concluindo, eu tô vendo algumas reportagens e o pessoal tá dizendo que passou meses procurando emprego e foi justamente na pandemia que conseguiu emprego. Então eu acho que tem vaga sim, que tem oportunidades. Eu acho que você tem que abrir o leque, visão macro para tudo isso, porque tem realmente muita coisa boa aí no mercado de trabalho e que você pode se reestruturar, se autoavaliar e justamente, né? Obrigada pelas palavras lindas que você disse aí do Canal Supremo, que eu tô super orgulhosa desse filho. Minha sócia que tá lá, ó, que vai editar esse vídeo que tá aí. Minha sócia. Parabéns. Obrigada, tá? A Bahia continua linda, essas baianas aqui no seu canal, no meu canal, no nosso canal. E eu acho que você fez uma colocação muito boa, acho que vai agregar bastante ao Canal Supremo. E ó, muito obrigada. Beijo por tudo. Obrigada por tudo, tá? Bye, bye e até o próximo vídeo. Tchau, gente.